E quando faz psicoterapia e nada muda? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. Eu costumo escutar isso muito nas minhas redes sociais. Rodrigo, eu faço terapia, tomo remédio, me cuido e não consigo melhorar. O que acontece? O problema está comigo ou está com os processos terapêuticos, com os tratamentos que eu fiz? Vem, vamos junto construir isso e compreender por que isso acontece com algumas pessoas de fato. Quando uma pessoa vai se engajar, num processo psicoterapêutico, num processo de análise, não observa mudanças significativas, é essencial considerar diversos aspectos desse processo terapêutico, desse processo psicoterapêutico. Na minha experiência clínica, como psicólogo, como psicanalista, eu cheguei a essas conclusões que eu coloco aqui para vocês. Primeira ideia, expectativas irrealistas, O paciente que procura tanto psicólogo quanto psiquiatra, é muito comum ele ter expectativas que não se confirmam e nem dizem respeito ao tipo de trabalho que vamos fazer. As pessoas, por exemplo, têm muitas fantasias sobre medicação psiquiátrica. Eu vou tomar um antidepressivo e vou ficar feliz. Eu vou tomar um Rivotril e vou voltar a dormir. A velha ideia da pílula mágica. Se pensamos isso de remédio, você acha que não pensaríamos de psicoterapia? Como eu escuto dos meus pacientes: Rodrigo, me dá uma dica. Rodrigo, me fala o que eu tenho que fazer. Rodrigo, o que você acha que é melhor para mim? Isso é muito comum, a gente demandar para o profissional de saúde aquilo que a gente não consegue resolver, que a gente não amadurece para tomar uma decisão. Isso é mais comum do que você possa imaginar. O segundo ponto muito importante, o Freud vai falar sobre isso, É o conceito de resistência. Às vezes a falta de progresso num processo psicoterapêutico, num tratamento de saúde, ele vai ser atribuído a resistências inconscientes do paciente. O Freud vai dizer, a resistência é uma luta interna onde nós, analistas, precisamos chafurdar no meio daquele labirinto emocional, afetivo, daquela complexidade daquele sofrimento e dali construir junto com o paciente o enfraquecimento dessa resistência que vai e volta. Então não é um portal mágico que eu cheguei e a partir dali o paciente não terá mais resistência. O que acontece é que algumas pessoas têm mais resistência do que outras. Eu já atendi pacientes extremamente resistentes ao tratamento. Esses trabalhos são muito demorados, é como um alinhavamento, passagens em lugares apertados, estranhos, obscuros. E você permeia. Quando você acha que você venceu a resistência, você descobre que tem mais resistência e que resistência não é sobre vencer, é sobre elaborar. É sobre dar ao paciente a palavra dita sobre o afeto. O terceiro ponto muito importante é a aliança terapêutica. Freud e Lacan vão trabalhar o conceito de transferência e contra-transferência. Caso o seu tratamento não esteja funcionando, você pode pensar na possibilidade de que você não abriu uma boa transferência junto ao profissional que lhe atende. Essa é a grande questão, por uma série de coisas. Esse tipo de coisa a gente não domina. Não é porque o profissional é ruim, porque ele é incapaz. É porque às vezes você não formou uma aliança terapêutica que te possibilite fazer boas construções no seu processo de terapia. Outro ponto importante que não tem como a gente deixar de dizer é a abordagem teórica quando o assunto é psicoterapia. Muitas pessoas procuram psicólogos da TCC, que hoje em dia estão sendo muito encaminhados, e eles não se afinizam com o psicólogo da TCC. E muitos outros pacientes procuram profissionais da psicanálise e não se afinizam com profissionais da psicanálise. E tá tudo bem. Às vezes você só não se adequou ao profissional e à sua abordagem teórica. Caso você mude, a ideia pode mudar também, entende? Pense sobre isso. Às vezes basta você mudar de profissional que você encontra ponto. Quinto ponto muito importante também é o tempo e o seu desejo de se dedicar ao tratamento psicoterapêutico. Na internet, isso sobretudo lá no TikTok, porque esse vídeo eu gravo para o YouTube, muitos pacientes me relatam: eu fiquei 6 meses no psicólogo e nada adiantou.
Eu fiquei 1 ano no psicólogo e nada adiantou. Veja bem, você demorou anos para construir e elaborar o seu sofrimento psíquico. Não será em alguns meses com uma pílula mágica que você vai melhorar. Chega um momento que se torna necessário e essencial você buscar tratamento de saúde por muitos anos. Às vezes, guardem bem isso, para o resto da vida. Por que não? Se algo que está te fazendo bem não poderia ser para o resto da vida, não tem vergonha nenhuma nisso. Você não é pior nem melhor por causa disso. Então, de forma geral, é sobre isso que se trata o que eu penso. Quando você não melhora num processo de terapia, certamente esse não melhorar tem algo seu. É lógico que se a gente quisesse aprofundar tecnicamente, seria possível aprofundar. O Lacan tem uma ideia, por exemplo, que é sobre o nosso gozo em cima da doença, da nossa dificuldade de abrir mão daquela vidinha controlada, mesmo que uma vidinha de muito sofrimento, e a gente fica lá, arrastado, aquela coisa pesada, com dificuldade de mudar, de construir e elaborar novas possibilidades. E para você que chegou até aqui o final desse vídeo, caso você queira me fazer qualquer pergunta, eu estou à sua disposição, conte comigo. Um grande abraço, tchau, tchau.